Nesse vídeo vamos falar sobre o Copilot X, a nova ferramenta do GitHub que promete literalmente revolucionar o modo como nós desenvolvemos software. Antes de nós falarmos sobre o Copilot X, vamos falar sobre o Copilot. O Copilot é uma ferramenta que já está no mercado há algum tempo e é uma ferramenta do GitHub. Eles vendem essa ferramenta como uma ferramenta de pair programming, ou seja, de programação em par, utilizando inteligência artificial. Na prática, se você nunca usou, você instala isso dentro da sua IDE ou do seu editor de código e ele te ajuda entendendo o contexto do seu código e te dando ali sugestões e até mesmo criando algumas coisas do zero, dependendo do que você precisa. O Copilot X é a nova versão do Copilot. Ela ainda não está disponível para uso, mas a gente já consegue ver quais são as funcionalidades que ela vai ter e inclusive se inscrever aí para testar o Copilot X antes de todo mundo. Então fica comigo no vídeo até o final, que eu vou te mostrar lá no final como que você pode testar o Copilot X antes de todo mundo. Bom, então eu estou aqui no site do Copilot X e aqui ele explica quais são as funcionalidades que o Copilot X vai ter e como que vai funcionar aí para a gente utilizar o Copilot X. Maravilha! Então a primeira funcionalidade que ele traz para a gente aqui é o Copilot Chat. O Copilot Chat ele vai utilizar ali o GPT-4. Então, para quem não sabe, a Microsoft, que é a dona do GitHub, ela tem uma parceria com a OpenAPI, que é a empresa que desenvolveu o famoso ChatGPT. E aí, esse Copilot Chat ele vai utilizar o GPT-4, que é a nova versão ali do GPT, para ajudar a gente no dia a dia de desenvolvimento. E quais são aqui as funções que ele fala que o Copilot Chat vai poder ajudar a gente? Basicamente, aqui no site ele traz 3, mas é possível que isso possa ajudar de muitas outras formas. Então aqui, nesse primeiro exemplo do print, o que acontece? A programadora, que é a Mona Lisa, ela seleciona um determinado trecho de código no editor dela, e aí com base no contexto desse trecho de código, ela pede, para o Copilot Chat criar testes unitários para esse código. E aí o Copilot Chat ele entende esse código aqui e ele gera aqui uma série de testes e explica o porquê que ele gerou os testes dessa maneira e você pode olhar aqui se isso realmente faz sentido, se está certo. Lembrando, que tudo que a inteligência artificial gera para a gente precisa checar, ver se realmente está certo, se funciona, se faz sentido. Então, você pode ali, verificar se isso faz sentido. Se fizer sentido, você pode utilizar ali esses testes para testar esse determinado trecho de código. Outra função que ele fala aqui, que o Copilot vai trazer para a gente, é a função de ajudar a gente a encontrar erros no nosso código. Então você pode selecionar um determinado trecho de código e com base nisso você pode pedir para o Copilot Chat tentar achar onde está o erro naquele código. Então ao invés de você ficar procurando o erro, ir até o Stack Overflow e tudo mais, ele pode te ajudar indicando para você exatamente onde está o erro naquele código. E também, quando você tem aquele código que não está muito bem escrito e você está tendo dificuldade para entender o que está acontecendo naquele código, você pode utilizar aqui o Copilot Chat pedindo para ele te explicar linha a linha quais são ali as coisas que aquele código está fazendo. Então isso também pode ser bastante interessante dependendo aí de como você estiver trabalhando. Então a primeira funcionalidade é o Copilot Chat. A segunda funcionalidade que ele tem aqui é o Copilot Docs. O Copilot Docs vai ajudar a gente quando a gente precisa fazer alguma coisa que a gente não sabe muito bem como fazer. Então, ao invés da gente ter que procurar na documentação, olhar no Google, Stack Overflow e tudo mais, você pode fazer uma pergunta para ele. Então, por exemplo, aqui, o usuário perguntou como alinhar uma div verticalmente. E aí ele trouxe toda uma explicação de como pode ser feito, além do código aqui. Então, ao invés de a gente perder tempo indo até a documentação e olhando, ele já nos ajuda aqui respondendo para a gente como que a gente pode fazer uma determinada tarefa. Então isso aqui pode ajudar você a ganhar mais tempo sem ter que procurar como que faz uma determinada tarefa. Outra funcionalidade bem interessante que ele traz aqui para a gente é o Copilot Pull Requests. Ele nos ajuda, conforme o site fala aqui, em duas tarefas principais. Primeiro, ele nos ajuda na hora de criar a descrição do nosso pull request, então é algo chato e demorado geralmente, a gente criar a descrição do nosso pull request, mas é muito importante, porque isso vai ficar documentado, os outros membros da equipe vão poder olhar ali
a descrição do que você fez naquele pull request e tudo mais. Então, documentar um pull request corretamente é muito importante e ele ajuda você nessa tarefa. Como? Ele vai analisar o código do seu pull request e aí ele vai trazer ali, com base no contexto daquele código, algumas sugestões para você do que foi feito. Então, você vai entrar para criar a sua descrição do pull request, ele vai te trazer ali uma sugestão. Se você apertar o Tab, você aceita aquela sugestão e vai para a próxima e assim sucessivamente até você criar ali toda a descrição do seu pull request. Lembrando, né, que como eu disse anteriormente, como isso é gerado por uma inteligência artificial, você vai ter que conferir, ver se faz sentido, se está tudo certo, mas se tiver, você ganha aí um tempo bom com a descrição, né? Então você consegue criar descrições ricas de pull requests de uma maneira bem rápida. Além disso, ele também vai ajudar a gente com testes. Então, sempre que você fizer o build da sua aplicação, se ele vê que está faltando algum caso de teste, ele vai trazer isso daí para você. Então, ele também vai ajudar bastante aí a você aumentar a cobertura de teste quando você fizer seus pull requests, quando você fizer os builds, ele já vai trazer para você ali avisando se está faltando algum caso de teste ou não. Outra funcionalidade bem bacana que ele vai trazer é o Copilot CLI, né, que é o Command Line Interface. Essa ferramenta eu achei muito interessante. Por quê? Geralmente, quando nós precisamos executar um comando, nós precisamos ficar olhando no helper daquele comando quais são os parâmetros que a gente precisa passar, ou até mesmo nós precisamos olhar na documentação do comando para saber como que a gente faz uma determinada tarefa. O Copilot CLI ele vai ajudar a gente exatamente nisso. Veja aqui nesse exemplo do print, ele faz uma pergunta como que ele utiliza o FFmpeg, que é uma ferramenta de linha de comandos para trabalhar com vídeo, para adicionar uma marca d'água no arquivo input.mp4. E aí, com base no contexto aqui da pergunta, o próprio Copilot X criou aqui todo o comando que o usuário precisa executar para realizar essa determinada tarefa, ou seja, adicionar uma marca d'água a um vídeo. E o mais legal, que eu gostei mais aqui, é que ele explica cada parte do comando o que significa. Então, o parâmetro i significa a entrada, o parâmetro "-i" significa a entrada da marca d'água, enfim, ele traz toda a explicação aqui, né? Além de você executar, você vai entender se realmente está certo antes de executar. E ele já traz 3 opções aqui. Ele traz a opção de você executar, de você revisar o comando ou de você cancelar e não executar, certo? Então, essas são as 4 principais funcionalidades aí do Copilot X. Então, o Copilot Chat, né, que é essa primeira, depois o Copilot Docs, o Copilot Pull Requests e o Copilot CLI. Aqui dentro da página do Copilot, se você tiver com mais dúvidas, ele traz uma série de perguntas aqui que ele responde. Eu achei meio enrolação, então ele não responde muito bem se o Copilot, se as novas funcionalidades do Copilot X serão incorporadas a quem já é assinante do Copilot. Ele também não diz muito bem quando que vai ser lançado o Copilot, mas uma parte bem interessante é que ele diz quais são aqui os pré-requisitos para você testar cada uma das funcionalidades novas que o Copilot traz. Então, tem alguns pré-requisitos aqui para você testar antes de todo mundo essas funcionalidades. Então, isso daqui é interessante você dar uma lida se você quiser testar antes de todo mundo aí o Copilot X. E, conforme eu prometi, se você quiser testar antes de todo mundo o Copilot X, como que você faz? Você tem que se inscrever aí na lista de espera. Então, aqui dentro do site do Copilot X, você vai clicar aqui em se inscrever na lista de espera e aí você vai conseguir aí se inscrever e quando eles lançarem, se você for elegível com base aqui nesses pré-requisitos, né, das 4 ferramentas que nós vimos, você consegue testar antes que todo mundo. Legal, né? Então, assim que o Copilot X for liberado para mim, eu prometo aí trazer uma série de vídeos sobre o Copilot X, então não deixe aí de estar de olho, de se inscrever, de deixar o seu joinha aí no canal do TreinoWeb, porque assim que for lançado o Copilot X, eu vou trazer para vocês como que a gente pode utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia, que é uma ferramenta muito legal. Além disso, né, se você ainda não conhece a TreinoWeb é uma escola especializada em formar desenvolvedores de software desde o zero até o avançado. Então, nós focamos realmente em desenvolvimento de software. A nossa missão é formar desenvolvedores de software. E nós temos cursos sobre as principais tecnologias do mercado, então não deixe de olhar lá no site da TreinoWeb, não deixe de seguir a gente no LinkedIn, também no Instagram. Estamos sempre postando aí novas dicas
e novidades sobre o mundo de desenvolvimento de software, além de ter muitos e muitos cursos aí dentro da plataforma da TreinaWeb. Então é isso e te vejo em breve.